agora, com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Então é isso. Vamos completar essa mensagem, da qual no início do ano eu falei para vocês. Deus sempre traz uma palavra profética para a gente, e eu entendo exatamente o cuidado dele para com a tua vida e a minha. Será um ano de provisão abundante e de sustento sem precedentes. Uma vez que nós somos filhos, pertencemos a ele, Deus sabe cuidar muito bem de cada um de nós. A força de nós repetirmos isso com base na verdade, não porque a gente sente. Escuta, deixa eu te dar um dever de casa aí durante pelo menos até o final desse mês. Umas 3 ou 4 vezes por dia. Não sai isso da boca porque você vai repetir igual um papagaio, mas do teu coração, fecha o teu olho e diz: Deus cuida de mim. Você vai ver como isso vai crescer dentro de você, uma certeza e uma segurança, porque essa declaração não é uma declaração assim do nada, é uma declaração da verdade. É quando nós fazemos essa declaração da verdade, porque nós cremos, ela tende a crescer dentro de mim e de você, uma segurança chega. Então, a despeito de tudo que está acontecendo sobre a face da terra, esquece, pastor, agora o anticristo tomou posse nos Estados Unidos. É o que estão dizendo aí, eu vou te falar, só tem doido, né, cara? Você vai para a internet, você vê uns malucos falando cada coisa e tal, aí associa uma coisa com a outra, a própria palavra não fala nada disso, gente. Esse bicho aí, chamado anticristo, ele vai chegar. Mas não é o momento ainda, muitas coisas estão acontecendo, né? Então não tem como a gente tirar e dar declarações, o pessoal já está fazendo assim para ele. Por um lado, muitas coisas vão mudar naquele país, porque ele está trazendo e resgatando de volta o nacionalismo, de fazer um crescimento no seu próprio país, né? Bom, eu não quero entrar nesse detalhe aí, não. Mas eu quero te falar o seguinte: Deus cuida de você. Então não põe a força total do lado de fora, porque não vai funcionar. A nossa força é a força da verdade, sendo declarada de maneira contínua, porque nós cremos. Ok. Vamos seguir aí, porque o texto que Deus colocou no meu coração é a passagem de Isaac, que estava enfrentando dias de crise, momentos de fome sobre a face da terra. O pai dele também enfrentou, mas nós sabemos que Deus ele chega para ele, porque era um Deus de aliança, cuidava do pai dele, vai cuidar dele também. Disse para ele assim: ó, não vai para o Egito, cara. Teu pai foi, mas você tem que ficar aqui. Fica nessa terra que eu te disser. E ele disse assim: ó, eu serei contigo, estarei ao seu lado e te abençoarei. Eu não preciso ouvir mais nada. Perfeitamente. E o que Isaac fez? Ele não lutou contra a vontade de Deus ou a voz de Deus, e ele ficou exatamente ali. No verso número 6, no verso número 12, nós começamos a ver, e eu me lembrei dessa passagem dizendo assim: no mesmo ano, por causa da resposta de Isaac à voz de Deus, escuta isso nessa manhã, ele cresceu, ele progrediu, ele semeou, ele colheu 100 vezes mais, porque Deus o abençoava. E no verso 13, ele começou a crescer e prosperar. Crescer tanto que os inimigos disseram para ele: olha, sai daqui do nosso meio, porque você já é maior do que a gente. Então, gente, com base nisso aí, eu te falei que Deus ele se manifesta sempre de maneira a abençoar o homem de forma grande. Expliquei isso várias vezes aqui, ao longo desse mês, falando isso. Deus sempre foi e será um Deus de manifestação abundante. Graças a Deus. Ele é o Deus da sobra, hein? Ele não chega na continha. Ele chega já logo sobrando. Muito bom, né? E aí, nós vimos lá no Salmo 145 que o Senhor é grande, muito digno de ser louvado, e a sua grandeza não tem limites. E não é só uma questão de grandeza dele, porque ele é, mas na sua manifestação também. E eu expliquei isso para vocês, ok? E também deixei essa frase para a gente entrar em algumas características que precisam fazer parte da minha vida e da sua, nesse ano de 2017, como resposta a Deus, né? Legal, então, todo cuidado abundante de Deus, ele sempre tem uma cooperação do homem. Não saia desse entendimento que eu não preciso fazer nada. É obviamente que o descansar da fé é um descansar de uma ação, não significa que eu não haja. Mas a minha ação, ela é uma ação na resposta, a minha resposta que eu dou a Deus. Ele pede de mim algo, ele pede de você, e nós vamos respondendo, e nós vamos vendo resultados. Ok? Então tem a cooperação do homem, todas as passagens, principalmente nessas da aliança e dando continuidade,
é a resposta de Deus. Então, eu já expliquei para vocês a número 1, que é a primeira característica que eu e você precisamos colocar Deus em primeiro lugar. E isso envolve algo que nós chamamos de prioridades, as coisas que estão no nosso coração. Eu falei aqui para vocês, independente do que eu quero, né, da minha vontade, está tudo certo, não há nada de errado no querer, na vontade, mas eu vou colocar Deus em primeiro lugar. O que Ele está falando para mim? Qual é a direção dEle para mim? E não correr atrás do que eu desejo, do que eu quero, e já não percebendo mais nenhuma direção de Deus. Não faça isso. 2017, nós temos que aprender a ser mais pacientes. Ninguém quer. Pastor, eu vivo nesse tempo do instantâneo, meto o cartão lá, meto o dedão, já sai tudo, e eu vou ter que ter paciência com o quê? A ciência é fruto do Espírito. E nós vamos precisar exercer muito, ok? Porque não somos nós que vamos dar o desfecho da nossa vida. Deus põe a mão, gente. Eu vou te falar, tem algo associado a termos paciência para que Deus ele possa fazer o mover e nós movermos com Ele. É impressionante. Ao ponto das coisas chegarem na nossa mão, hein? Vai chegar na tua mão, hein? Por que você está correndo atrás de ir lá pegar? Mas eu já estou até suado. Não vai funcionar. Então não há espaço mais, lembra que eu falei? Para a gente viver essa vida separada do interesse de Deus. Expliquei muito bem isso. O interesse é a prioridade, é dele, é a vontade dele. No verso que nós gostamos, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem. Daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. E quem é chamado, responde. Então não é uma jornada assim do nada. Pastor, eu sou da igreja, nova criatura, tudo coopera para o meu bem. Depende. Não vem com essa conversinha para mim, não. Qual é a conversa? Você está andando com Deus? Então eu ando com Ele. Tá certo? Não é Ele andando comigo. É o contrário, hein? Então nós seguimos. É isso que eu quero deixar claro para você, porque é a última coisa que eu quero ver nessa manhã contigo. Nós andamos com Ele, porque é a minha escolha. Ok? E aí nós vemos então esse resultado. Então o interesse dele tem que estar em alta no nosso coração. Eu falei que prioridade, do ponto de vista da palavra, é colocar em ordem os nossos valores e os nossos tesouros. É aquilo que muitas vezes nós temos como desejo. Lembra que eu coloquei isso? Os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas conquistas. Eu não esqueci não, eu vou fazer esse cartão para que eu possa te dar e você botar na Bíblia. Mas veja bem, há uma ordem nisso. Eu expliquei para você, Deus não vive sem ordem. Nós temos que estabelecer essa ordem. Prioridade é uma ordem. E aí eu disse para vocês, com base em Mateus 6,33, tem que estar na frente disso tudo aí. Eu expliquei que não há nada de errado nos desejos, nos sonhos, não há nada de errado nas conquistas, mas são vagões que estão inseridos numa máquina que puxa. É a máquina de colocar Deus, o interesse dele em primeiro lugar. Eu conheço um bocado de gente, dentro da igreja, outros pastores, situações. Todos aqueles que botam a Deus em primeiro lugar como interesse, são vencedores. Impressionante. Eles são especiais? Não, fizeram a escolha certa. Então não é um simples fato, gente, de estar na igreja, ou ser nova criatura. Eu sempre posiciono isso, porque a gente pode cair nessa cilada de se tornar uma pessoa religiosa. E de religioso nós não somos. Sai fora disso. Não é a minha jornada pedindo Deus para me abençoar. Essa é a maior parte das pessoas, elas entendem isso, que Deus está aí para me abençoar naquilo que eu quero, que eu acho, que eu penso. Não é bem assim. A bênção de Deus, ela segue a ordem de Deus. Segue a voz de Deus. A gente ensina isso na escola bíblica, presta atenção, de que a fé só funciona quando ela está debaixo da vontade de Deus. Não adianta eu exercer fé no que eu quero, no que eu penso. Espera aí, mas está de acordo com a palavra? Está de acordo com a palavra, se encaixou numa promessa, ou eu estou debaixo de uma direção de Deus, então legal, cara, você vai exercer fé, você vai ver a vitória. Então ela não é isolada. Não é uma jornada, eu puxo Deus, não, pelo contrário. Nós seguimos a Deus, Ele nem te puxa. Ele é
tão cavalheiro, ele é tão maravilhoso que ele só fala e a gente responde. Ele não vai te pegar na gravata, não vai te levar lá para o MMA e te sufocar. Ele vai falar de uma maneira maravilhosa. Você vai ter a certeza da voz dele. E o que eu tenho que fazer? Responder. Diga, responder. É isso aí, ó. Responde a Deus em primeiro lugar, seus desejos, sonhos e conquistas chegarão. No devido tempo. Eu creio nisso. Você também crê? Muito legal. Então, no último encontro estávamos falando sobre essa segunda parte. Ou seja, sobre essa característica que precisa fazer parte de mim nessa minha resposta em 2017, que eu tenho que escolher, gente, sempre, e de maneira contínua, consistente, ter um coração pronto a semear, um coração doador. Em outras palavras, um coração, gente, que pensa mais nos outros do que em si mesmo. Nós temos que equilibrar isso. O mundo está muito voltado para si mesmo. O que eu tenho a ganhar? Relacionamento hoje é assim. O que eu ganho com isso? Tu ganha tapa na orelha, ô garoto. Então, é assim que está. O que eu ganho com isso? Meu Deus do céu. Nós temos que sair desse lado de olhar apenas para o nosso umbigo. Você tem que entender que você é um instrumento abençoador sobre a face da terra. Isso será uma escolha, isso não será um sentimento. Deus nos escolheu para sermos uma bênção. E eu não vou sair dessa cadeira. Mas isso requer de mim um posicionamento que não é um sentimento, mas é uma escolha contínua. E as coisas são contrárias. A gente não sente que eu sou um doador. Eu já expliquei isso para vocês. Se do ponto de vista de finanças nós vamos esperar dias melhores para nós contribuirmos para a obra de Deus, vai ficar sentado. Porque não tem dias melhores. O dia é hoje. E é justamente por causa dessa consistência é que nós vemos os resultados. Eu tenho aprendido nessa minha jornada cristã, gente, que o que mais vale, ninguém vai tirar de mim o inferno, ele já está liquidado em relação a isso. Ele está liquidado comigo, porque eu sei da força da consistência. Hoje, amanhã, depois da manhã, no outro dia e tal. Servir a Deus até o final. Anos. Na mesma disposição. É uma escolha. E as interferências? As mais variadas. Então, quando a gente aprende a não ser mais perturbado pelas interferências, circunstâncias que acontecem, tentando botar na minha cabeça justificativas de não ser mais fervoroso como eu era, de buscar a Deus como eu buscava e tal. Quando você já passou dessa fase, meu irmão, a tua vitória é total. O inferno tem medo de você, porque você é um sujeito perigoso. Não porque você diz aleluia, glória a Deus, porque você é consistente. Ele fica preocupado contigo. Está pegando, né? Então, eu quero te falar, Isaac teve isso, e ele vivia na mesma condição. Cada um de nós, viver a vida de fé é uma constante doação. Tudo na vida são sementes. Eu falei para vocês isso aqui. E nós vamos colher os seus frutos. Então nós somos semeadores. E eu estou falando aqui coisas que vão além de finanças, tá bom? Porque a gente fala sobre isso, eu acho que semear e doar é sempre algo sobre finanças. Isso faz parte da nossa vida. Também é a área consistente que precisamos ter. Então está lá escrito Gálatas 6, como eu li com vocês, o homem sempre colherá justamente o produto da semente que ele planta. Não tem como nós colhermos aquilo que nós não plantamos. E eu gostei do verso 9, que eu vinha meditando sobre isso umas 3 semanas atrás, bem interessante, porque o Espírito Santo falou ao meu coração. E aqui fala sobre esse conteúdo da consistência. Não nos cansemos. Pastor, bateu um desânimo. Vou dizer, bateu o desânimo, mas você escolhe seguir adiante. Eu também, nós escolhemos. Então, não nos cansemos de fazer o que é correto, o que é certo, porque em pouco tempo teremos uma colheita de bênçãos. Se não,
desanimarmos, se não desistirmos. Então, se a palavra fala sobre a questão de nós insistirmos, é uma escolha, não é um sentimento que bate tudo contrário para que a gente não vá. Eu preciso criar, como eu falei para vocês, um hábito doador. E criar um hábito, gente, é algo que envolve uma ação repetida. E quando é que a gente para, pastor? Nunquinha. Nós vamos até o final. E, em primeiro lugar, como eu disse para vocês, e daqui eu vou continuando aquilo que eu estava terminando no último culto, eu tenho que mudar uma mentalidade a respeito disso. A minha vida é um resultado de uma mentalidade que eu adquiri. Então, eu vou permitindo que a mentalidade de Deus vai me governando. Eu estou entendendo que consistência, de que escolhas faz parte da minha vida. Você vê esses homens todos, eles escolheram ouvir e responder a Deus. E foram extremamente abençoados. Eu li com vocês aqui Gênesis 24, verso 1. Olha como termina Abraão, cara. Em ditosa velhice, Deus em tudo o havia abençoado. Por quê? Porque ele era especial. Não tinha especialidade, ele era um homem que respondia. Também enfrentou muitas coisas difíceis. Nós também enfrentamos. Tem que criar esse hábito, gente. Muda a mentalidade. Escuta, chega a essa conclusão rapidinha. Repita comigo, eu preciso pensar como Deus pensa. Mas a gente fica lutando com outro pensamento. Não, mas eu acho, eu penso. Tem que morrer, eu acho, eu penso. O que Deus tem a dizer é o que vale. Essa é a minha frase. O que Deus tem a dizer é o que vale. Eu tenho que enxergar as coisas como Deus enxerga. Como é que eu faço isso, pastor? Através da palavra. Como é que ele olha a situação que eu estou vivendo hoje? Ele tem algo a dizer. Então, olhe dessa maneira. Então, eu tenho que sair de uma mentalidade que esse mundo vem sendo trabalhado há milênios pelo inferno. De que o homem é um ser tão necessitado que ele tem que olhar para si mesmo e tem que cuidar tanto de si que ele tem que ser um sobrevivente correndo atrás do prejuízo. Porque é um mundo sem aliança. Mas esse não é o sistema de Deus, nunca foi assim. Quando Deus criou o homem, ele não criou o homem desassistido. Imagina, ele criou Adão e Eva e largou ele no meio de um deserto, falando assim, se vira. Agora você vê, Deus é um Deus de tanto cuidado que antes de criar Adão e Eva, ele primeiro criou a provisão. Pastor, agora eu estou pensando na minha vida. Quer dizer que a minha provisão para 2017 já está pronta? Já. É só pegar o espírito da palavra. Aí botou os cabras lá num clima de ar-condicionado. Aleluia. Quem gosta de um ar-condicionado? Rapaz, lá em casa pode quebrar tudo, menos o ar-condicionado. É sério. Eu não estou querendo saber se a máquina de lavar está quebrada. Eu não estou querendo saber... Hein? Nem a manta da Deise, ela também adora uma manta no ar-condicionado. Então, cara, mas clima de montanha, tudo de bom e do melhor. Pra você ter uma ideia, Deus é tão maravilhoso que ele coloca lá em Gênesis para que a gente saiba que aquela terra, a terra onde estava o Jardim do Éden, tinha ouro e era bom. Sabe por quê? Porque mulher gosta de uns braceletes, uns biquínis, uns negocinhos desses. Aí já estou dando a dica, hein? A dica aí, hashtag a dica pro marido, hein? Compra um brinco para a mulher aí, cara. Poxa, quanto tempo você não compra um brinco para sua mulher? Fala, Deus, olha, vi aqui. Uma moça ali, empolgada, disse, fala, Deus. A gente tem uma noção errada de Deus, sabia? Então a gente fica com essa noção milenar de que a gente é um sobrevivente, tem que correr atrás do prejuízo. Quando Deus criou o homem para viver da abundância que ele havia colocado. Nós vivemos esse mesmo reino, gente. O Jardim do Éden é uma realidade para nós. Nós já voltamos a esse padrão. Deus, ele é a minha assistência. Eu não vou te falar ele foi, porque eu cheguei até o dia de hoje, obviamente. Ele é amanhã, ele é no outro dia, amanhã.
Ele nunca deixará de ser o que ele é. O eu sou, o Deus que nos assiste. Tem que entender isso aí, ó. Esse é o assunto. Então, essa mentalidade milenar que o inferno faz na vida do homem é essa. Uma mentalidade onde a imagem, veja, gente, eu quero te falar, eu não tenho, eu não posso. Aí, pastor, eu não dou porque eu não tenho. Eu já falei isso para vocês, né? Mas, na verdade, eu não tenho porque eu não dou, eu não semeio. Como é que eu vou colher? Olha aí! Eu não tenho porque eu não tenho, mas eu não tenho. Você também não planta, meu filho. Como é que eu vou ter se eu não planto? Em termos de... Gente, em todas as áreas é isso. Quanto mais você colhe, quanto mais você planta, valorização, paciência, respeito para com as pessoas, é isso que você colhe. Essa é uma área. Finanças, a mesma coisa. O grande segredo para sair de um buraco financeiro é doar. Ah, mas a mente vai ficar doida. Então corta logo a cabeça e age conforme na palavra. Eu não estou querendo saber o que as pessoas pensam disso. Essa crítica, eu já vivi nesse mundo antes de conhecer Jesus. Lá vai lá dar dinheiro para pastor, lá. Isso é um inferno falando contigo. Obviamente. E você não vai dar aquilo que está na sua cabeça, você vai fazer inspiração de Deus. Está aqui, está escrito. Anda em consistência dentro dessa área e verá se a sua vida não cresce e progride. É consistência, mas isso aí, ó, é milenar. Eu não tenho, eu não posso. A partir de hoje, em 2017, isso aí não vai estar mais na tua boca, hein? Na tua mentalidade. Graças a Deus. Então, nós temos que fazer isso, gente. É uma questão de balança. E o peso tem que estar maior dentro. Eu coloquei essa frase para você pegar a imagem de ampla suficiência de Deus. Ampla suficiência de Deus tem que estar em alta. Precisa ser maior dentro de mim. Perdão. Precisa ser maior dentro de mim do que a imagem de escassez que nós vemos ao nosso redor. O que você tem aprendido? Você não é mais um na multidão. Nós somos aliançados com Deus. Somos filhos, somos assistidos, cuidados. Nós somos corpo de Cristo. Aleluia, hein? Então, quando eu tenho essa imagem que um Deus que me assiste, de um Deus de abundância, que cuida de mim em alta, eu não vou ficar inseguro e desesperado com as coisas que estão acontecendo lá de fora. Porque a segurança está aqui dentro. Mas a minha segurança não está do lado de fora, gente. Eu já falei isso para vocês, nossa segurança financeira não está porque eu tenho uma conta volumosa. Tudo isso se perde, Jesus falou sobre isso. Depois eu vou continuar uma série te mostrando os segredos, são fantásticos. Nós temos que vencer essas coisas naturais. Que muitas vezes nós somos agarrados e apegados àquilo, como se aquilo ali fosse a nossa vida. Gente, a nossa vida é Ele. A vida eterna, como disse hoje, ali a gente estava conversando ali, o Rafa mandou esse verso. Abre aí rapidamente, João, no capítulo 17, no verso 3, diz que a vida eterna não é uma coisa. A vida eterna, gente, é essa, que conheçam a Ti. Meu Deus, que conceito maravilhoso. Fala aí para mim. Essa é a vida eterna, que conheçam a Ti. Então, sabe, quanto menos nós formos apegados às coisas desse mundo, mais nós estamos na bênção. Mais nós vamos ver a assistência de Deus, segurança no nosso coração. Então, é uma questão de peso. O que está pesando mais? A mentalidade escassa do lado de fora, que é um mundo sem aliança com Deus, ou a mentalidade de ampla suficiência do reino de Deus no meu coração? Está dando para entender, gente? A mentalidade do reino de Deus, a minha declaração, pela verdade, é o seguinte, que eu e você, nós vivemos por aquilo que nós doamos. Eu não vivo por aquilo que eu recebo. Nós vivemos por aquilo que semeamos. Relacionamento, mesma coisa. Finanças, mesma coisa. Qualquer área da nossa vida é uma questão de semeadura.
Palavras. O que eu venho declarando a respeito da minha casa? Do futuro dos meus filhos? O que eu venho declarando a respeito de mim mesmo? Então, palavras são sementes. E nós escolheremos com base naquilo que a gente está colocando para fora. Porque às vezes a pessoa fala, pastor, mas eu estou falando essas coisas assim, mas só sai da boca. Nunca vi isso. Porque segundo a verdade diz que a palavra que chega nos meus lábios vem do coração. Não é isso? Jesus disse que a boca fala do que está... Ele não está falando vazio não, hein? Nem está falando pela metade, é incrível, hein? Então encheu o pote, bota para fora. Ah, mas Jesus entende. Tá certo, ele entende, ele está entendendo quanto você está vazio. De verdade, falando bobagem. Nós temos que cuidar dos nossos lábios, gente. É uma semeadura tremenda. Eu vou te falar, isso direciona a nossa vida, hein? Você vai ver o teu barco virar. É o leme. Com base na verdade. Então, a semeadura, doar precisa ser, eu falei para vocês, uma prática contínua, consistente. E não tem nada a ver com o que as pessoas vão fazer comigo. É você semeando de maneira contínua até o final. Eu contei aqui para vocês a experiência de pessoas. Falei sobre isso, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Qual é o segredo? Continuidade, consistência num ato. Em si, a água não fura a pedra, mas é a sua continuidade de bater, de bater, de bater. Não sei quanto tempo vai furar. Então nós vamos furando as barreiras do inferno, porque nós somos contínuos em semear, em nos posicionar assim. Vai furando, vai quebrando. Quando Jesus disse lá que aqueles que perseverarem em me seguir, Deus falou isso a respeito de Josué e Caleb em Números capítulo 32, verso 11, porque estava falando de uma consistência, os caras não desistem, ou seja, a atitude deles era contínua até o final. Só eu estou animado nessa manhã? Vamos embora. Quem é que pode te impedir de escolher? Você mesmo. É mesmo. Ninguém pode impedir a minha escolha, a não ser eu mesmo. E agora ele está liquidado, porque eu resolvi escolher. Agora eu sou chato, aí vai ter que aguentar. E vamos escolhendo, e vamos escolhendo, e vamos escolhendo. Você entende o poder da escolha? A continuidade vai furar a barreira. Pode se levantar quantas barreiras forem, elas cairão. Por causa da tua consistência. O teu ato contínuo de não abrir mão de semear. Semear o espírito certo na tua vida, no relacionamento, finanças. Eu tenho que lutar, eu e você, contra isso que a gente ensina na escola Atos, contra um comportamento de mendigo. Porque antes de ser um comportamento, é uma mentalidade. É uma mentalidade de um ser necessitado que tem que esticar a mão e você tem que fazer alguma coisa por mim. E eu quero parar um pouquinho aqui para te falar algo que isso aqui é muito perigoso. Há muitas pessoas presas num cordão umbilical com outras vidas porque exigem delas que elas façam alguma coisa por elas. É errado. Bom. Não, mas é meu tio. Ah, é minha mãe. Ainda mais nessa área de família, hein? Cuidado, hein? Então a pessoa fica numa dependência. Fica preso. Ah, eu tenho necessidade, eu só quero receber, eu só quero pedir para mim mesmo, eu não faço nada para mudar essa mentalidade que eu sou necessitado. Essa mentalidade não pode fazer parte da tua vida. Nós não somos necessitados. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Ele, na pessoa de Jesus, já resolveu toda a nossa vida. Ele é a nossa assistência de cima a baixo, em todas as áreas. Estava falando no casamento lá do Frederico, que eu casei, está aí, Ivani, o pai do Frederico, estava falando sobre isso. Cara, vocês não tenham medo de viver a vida, cara. Porque é o seguinte, a vida é Ele, saúde é Ele, alegria é Ele, aí é Ele, De que eu vou precisar se eu tenho Ele?
Olha o entendimento que a gente precisa ter. Então, mentalidade de necessidade. Tem que sair definitivamente. Eu não sou um necessitado. Eu sou assistido. Meu pai me assiste, ele também te assiste. Diga aleluia. Então, cuidado, porque essa mentalidade, o que ela faz aí? Ela acaba mantendo eu e você fora dessa prontidão em ser uma pessoa doadora. Porque eu olho tanto para mim que eu nunca vou me posicionar olhando para os outros. Porque quando a gente fala sobre doação, gente, é porque alguma coisa do lado de fora nos desperta. E principalmente a área relacional. Deus ele é fantástico, Ele ama essa área relacional. Eu nunca vou estar pronto para ser um doador. Nunca estarei pronto para ser um semeador ou doar, porque eu estou inserido dentro de uma mentalidade de necessidade. Não, estou fora. Não é bom você ter esse entendimento, porque a crença que Deus ele pode te usar porque tu é uma bênção, rapaz. O que você fala para mim que você não tem para abençoar os outros? Você tem tudo. Até mesmo aquilo que a gente acha assim, mas eu não tenho, Deus vai te dar condição para você fazer. Eu já vi situações acontecerem comigo sobre isso. Até mesmo financeira. Dele me inspirar alguma coisa que eu falei assim, tu sabes que eu não tenho. Eu só fiquei na minha, porque ele falou o meu coração, então ele vai dar um jeito. Não é que veio depois a quantidade que eu precisava, rapaz? É impressionante. Eu não fiquei desesperado, mas eu entendi que era a voz dele. Fiquei só no aguardo. Demais. Então eu posso cair nessa cilada, gente, de acostumar a ter uma vida de só espera receber. O que você tem para me dar? Não está funcionando. Para terminar, eu quero te falar que semente é qualquer coisa que você tenha recebido da verdade e que você pode e deve semear na vida de outras pessoas. Isso sempre será semente. Pensamentos são semente. O exercício de amar as pessoas não é sentimento, é uma semente. O tempo é uma semente, a paciência, a misericórdia, a bondade, compreensão, a amizade. Tudo são sementes, a humildade. Ser humilde, ser grato, são sementes. Orações são sementes. E o dinheiro também é semente. Deixei por último. Todas essas sementes plantadas, eu quero te falar, nesse ano, não estou te falando para anos para frente, não. Tem algo que Deus está acelerando, gente, que é nós colhermos rapidamente, porque o tempo urge. E eu fiquei colado justamente com aquilo que ele disse, naquele mesmo ano, ele colheu 100 vezes mais. Então preste atenção na inspiração de Deus ao longo desse ano, naquilo que Ele te pede como semeadura, porque você vai colher em 2017. Toma posse. Aleluia. Então, terceira característica e última, para a gente terminar, lendo aquela passagem, a gente viu, então Isaac ele colocou a Deus, ele respondeu, na verdade, em primeiro lugar, ele semeou naquele ano. Agora veja que coisa interessante. Uma terceira característica lá, é essa que eu quero que você pegue nessa noite, nessa manhã também. Veja, eu preciso aprender a confiar na voz de Deus que mostra a mim e a você uma direção a ser seguida. E é legal essa questão de aprendizado, né? Porque a nossa jornada com Deus é um aprendizado, né? Nós vamos crescendo, nós vamos respondendo, gente, a confiança vai aumentando dentro de nós. A segurança também. Paulo, em uma determinada ocasião, quando ele chega no final, ele escreve para o seu filho na fé, Timóteo, ele diz assim, cara, olha só, ninguém me moleste, porque o que eu sei em quem eu tenho crido. Havia muita base de certeza e segurança nele para dar essa declaração. Não me perturba não, cara, eu quero te falar o seguinte, eu sei em quem eu tenho crido. Então é um aprendizado. Em outra ocasião, em Filipenses, eu li aqui na quinta-feira, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Nós estamos nesse caminho. Mas eu digo, às vezes as pessoas se enganam de... Deixa eu explicar algo para vocês, prático. Às vezes o simples fato de ouvir uma mensagem que toca o nosso coração, e realmente nós estamos ouvindo Deus falar,
aquilo ali é tudo. Não, aquilo não completou. Por quê? Porque se não houver a minha resposta àquela palavra, aquilo não insere dentro de mim. Quando eu e você, nós respondemos a Deus, aquela verdade começa a fazer parte de quem eu sou. Ah, mas eu sei que é verdade. Ah, legal. Ah, eu ouvi, Deus falou comigo. Ah, legal. O que eu fiz? Nada ainda. Eu simplesmente ouvi, bacana. Lindo. O quê? Estou até chorando. Me emocionei com essa palavra. Emocionar, ouvir, é bonita, é inspiradora, mexeu comigo. Não respondi, não vai fazer parte de mim. Aí o grau de segurança e de descanso dentro de mim da verdade não cresce, porque ela não está instalada em mim. Então ela vai fazendo depósito, fazendo parte da minha vida à medida que eu respondo à verdade consciente que eu tenho. Ó. Ai, o inferno, o cara não quer ouvir isso, já ouviu nessa manhã. Só ler o livro de Tiago, ele fala sobre isso. Fala aí, me mostra a tua fé sem a ação correspondente ao que você acredita, que eu, com a minha ação correspondente ao que eu acredito, eu mostro a minha fé. Está no livro de Tiago. A fé sem obras é mortinha. Não funciona. Nós somos desafiados por Deus pela sua voz de maneira contínua, isso será até o final. Olha, Ele sempre vai me empurrar para uma condição assim, rapaz, Senhor, não estou vendo nada, mas eu confio na sua voz. Ele vai empurrar eu e você até o final assim. Nunca será situações favoráveis do lado de fora, porque se forem favoráveis, não há fé nisso. Mas Deus sempre vai falar comigo para eu responder a algo que eu preciso confiar nele. Mas essa confiança não vai se instalar e ficar como segurança se eu não respondo. Preciso te dizer isso, hein? É assim que funciona. Isaac provou que confiava na voz de Deus porque ele respondeu. Então, legal, eu vou ficar nessa terra onde está a fome. Agora eu quero ver se você me sustenta. Não, ele respondeu a Deus e Deus o abençoou. E aquilo vai fazendo parte da vida dele. Vai fazendo parte da minha vida e da sua. Alguém está entendendo? Então, na reunião passada, quando eu subi, o Espírito Santo me deu essa frase, eu quero explicá-la para você. Ouvir a voz de uma pessoa tem a ver com proximidade. Agora escuta, reconhecer a voz dessa pessoa já tem a ver com intimidade. Estamos falando de um relacionamento. Por que eu estou dizendo sobre isso? Que muitas vozes estão aí, gente. Mas qual é a voz de Deus? É aquela que eu reconheço. Porque eu tenho um relacionamento que eu aprendi a reconhecer aquela voz. Escuta isso, 2017 precisa ser, é a tua segurança e a minha. Deus fala, obviamente, ao meu coração, às vezes vem frases prontas, vem inspirações. Deus fala através de sonhos, de visões. Fala através de outras pessoas. Nessa manhã Deus está falando. Não é verdade? Mas Ele também fala através da palavra. Eu reconheço que Ele está me dando direção. Ele está conversando comigo. Então, eu me lembrei dessa passagem de João capítulo 10, verso 3, onde está escrito lá, Jesus, Ele é o bom pastor, Ele chama. É a voz dEle. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas. Elinho! É Ele me chamando. Não é não? E as conduz para fora. Veja, gente, a maneira de Deus lidar comigo e contigo é através da voz. Ele não te traz na marra. Isso eu quero te falar, a relação com Deus não é na marra. Não é na gravata. Não é te batendo. Ele chama. Ele fala comigo e com você. Então, a gente entende, Jesus coloca essa ilustração maravilhosa. Ele disse, ih, rapaz, o que está vendo aí, Cid?
O bicho nessa hora parece academia, mas o que está escrito aí? Eu nem coloquei aqui, mas está escrito lá. Abre lá a tua Bíblia, vai lá, vamos continuar. João capítulo 10, verso 4. Não quero nem falar do ladrão. Mas então, verso 4. Depois de fazer sair todas que lhe pertencem, quantas aqui pertencem a Deus? Agora é a nossa relação com Ele. Ele vai adiante de nós. E elas o seguem. Elas quem? A ovelha. Não é o cabrito. Cabrito da coice. Cabeçada. Mas a característica da ovelha é um ser que se entrega à condução. Você não vê uma ovelha discutindo com o pastor, rosnando para o pastor, sei lá se rosna. Perdoe aí os amantes dos animais, que eu não sei qual é o som. Nunca vi uma ovelha com aqueles dentes, mas vai te morder. Vai. Hã? Balido, muito obrigado, bonito. Eu nunca ouvi. Aí você vê que ela responde a voz, está escrito aí, ela segue. Por quê? Porque elas reconhecem o quê? A voz. Gente, eu essa semana eu fiquei meditando sobre isso, a simplicidade de um reconhecimento. A característica de uma ovelha, e Jesus traz isso no nosso contexto, é fantástico. Porque é um animal completamente assistido. Porque ele tem essa característica, ela tem essa característica de responder. E no que responde ao pastor, ele cuida delas. Vou colocar 3 vídeos aqui para você ver isso acontecer. Esse é o primeiro. De 2 pessoas tentarem chamar as ovelhas, mas não são os pastores, não é o pastor. One more time. Elas nem levantam a cabeça. Mais uma tentando chamar as ovelhas. Look at them, look at them. Levantaram a cabeça, olharam, mas estão prestando atenção na voz. Calma aí, calma. Para você ver como é simples. Ó, um pastor. E essas aí vêm de longe, hein? Ó.
Você vê, gente, faz parte da característica, ela reconhece a voz, ela vem. Não está lutando com o pastor, olha lá, todo mundo aí. Agora tem mais um só, eu achei bem interessante essa próxima aqui, ó. Vou te explicar algo legal. Sheep, come on, sheep. Tá chamando. Come on, sheep. Você vê a resposta imediata à voz. Elas nem duvidam. Respondem, né? Agora olha que legal essa cena, porque tem algo de insegurança nesse contexto. E elas vão responder à voz do pastor. Olha só. É uma água, eu vou ficar atolado, vou morrer. Ó, vem devagarzinho uma. Presta atenção. Come on, sheep. Ó, só ouvindo. Come on. Ó, Come on. ó. Come on, sheep. Good girls. Come on. Pode aproveitar e contar o carneirinho, olha lá. Todo mundo no mesmo lugar, ó. Vai contando. 1, 2, 3, 4, 5. Para você ver, mesmo diante de um desafio, vamos colocar assim dessa maneira, mesmo diante de um desafio, ao reconhecer e ouvir a voz do pastor, elas seguem. Eles não estão seguindo alguém que não conheçam. Conhece alguém que reconhece a sua voz. Veja como Jesus colocou, gente. A gente vive na cidade grande, a gente não sabe o que é viver no campo, das coisas que acontecem. Mas a maior parte desses animais que são considerados domésticos, até mesmo gado, eles são muito conduzidos pela pessoa que está à frente, o vaqueiro, que eles conhecem. E outra coisa, pelo chamado, pela voz dele, a direção. É impressionante. A ovelha mais ainda, para você dar um exemplo aqui. 3 exemplos delas reconhecendo a voz do pastor, elas chegam. Elas vêm, ela não tem luta. É resposta à voz que reconhece. Sabe que é o bom pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí nós conhecemos o Salmo, por isso que está na palavra. Me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me leva para junto das águas de descanso. Porque o pastor cuida, assiste a ovelha. Ela não precisa fazer nada, a não ser ser assistida, mas o que ela faz é o que eu e você precisamos fazer. Reconhecer a voz por causa de um relacionamento, uma intimidade que nós temos com ele, a sua palavra, mas não é só isso, eu tenho que responder. Então chegou ali naquele momento ali que tinha aquela água, e o pastor chamando, a menina está chamando, vem, eles ficaram, eu não. Não, elas foram, elas respondem. Essa é uma característica da ovelha, é o teu caso. Dá uma olhadinha na ovelha que está ao seu lado aí, por favor. Não é cabrito, hein? Olha aí, hein? Você é ovelha. Ovelha. Nós somos ovelhas de Deus. Então, e quando essa ilustração ela chega, ela é muito poderosa mostrando isso para a gente. Tá certo? A segurança, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Se você vê aqui um cuidado de um pastor só levando a sua ovelha numa boa, para a bênção. É o nosso caso, 2017, você tem que levantar para a voz que você reconhece. Viu aquela turma tentando chamar as ovelhas lá? Nem levanta a cabeça. No momento que o pastor chegou lá e deu o primeiro... Mas aí, veja, elas precisaram ouvir de novo essa voz, ouvir, porque elas vieram não porque viram, porque ouviram. É bom anotar essa frase. Não é porque a gente vê, é por aquilo que a gente ouve. E a gente responde a essa voz. Então, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Não está desassociado dos 3 primeiros versos, porque o bom pastor está comigo.
Ele cuida de mim. Alguém lembra que Davi, quando era pastor de ovelhas, para cuidar das suas ovelhas, matou um leão e um urso? Então é assim que Deus faz. Ele mata o leão e o urso, que são os nossos inimigos. Ele cuida de mim e de você. Eu não tenho que lutar contra os meus inimigos. Jesus já venceu na cruz do Calvário. Eu tenho que me posicionar respondendo a Ele. Então, confiança, escreve isso aí, na voz de Deus, é simplesmente a certeza de que Deus e a sua palavra não falham. Mas para isso ficar em alta dentro do teu coração e do meu, em 2017, você tem que responder à voz dele. E por último, eu coloco isso aqui para você, Salmo 84, verso 12, Senhor dos Exércitos, feliz é o homem que em ti confia. Confiança não é uma declaração, é um posicionamento, é uma ação genuína. Provérbios 3:5, confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes, não te apoie no teu próprio entendimento. Provérbios 28:25, mas o que confia no Senhor, o quê? Ou seja, em outras palavras, aquele que responde à voz de Deus de maneira contínua vai prosperar. É o teu caso e o meu. Quanto mais eu e você nos relacionamos com Deus e a sua palavra em comunhão, o grau da nossa confiança para com Ele cresce. Aleluia! Bom demais! E por último, manda essa frase aqui também. Quanto mais sou transformado pela sua palavra, através da comunhão que eu tenho com Ele, mais seguro me torno em saber que Ele cuida de mim. No mundo onde o pessoal está ficando desesperado, você vai ter mais confiança e certeza. Você tem provado isso, você tem respondido a Ele, e Ele se manifesta. Diga aleluia. Nosso Deus é o mesmo, gente, continua sendo o mesmo. Bondade e misericórdia certamente nos seguirão. Fica de pé. Você que assistiu esse programa, eu quero fazer um convite para você receber a Jesus como Senhor e Salvador. Basta apenas você abrir o teu coração e convidá-lo para fazer parte da sua vida. É muito simples. A Bíblia declara que se a minha boca confessar Jesus como Senhor e eu acreditar no meu coração que Ele me ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que eu serei salvo. Portanto, está aí esse convite feito para você se tornar, nesse dia, uma nova criatura. Eu quero fazer um convite para você, um convite especial, para você participar da parceria com o Exerça Sua Fé. Essa parceria voluntária, é importante você entender isso. É uma parceria voluntária, justamente porque essa palavra que você tem ouvido tem transformado a sua vida. É uma oportunidade de nós darmos continuidade a tudo que Deus tem colocado no nosso coração para que a gente faça. Poder estender ainda mais essas fronteiras, levando essa palavra em maiores distâncias, em lugares ainda que não foram alcançados. Há tanta fome e sede espalhada por aí. Então, se você deseja ser um parceiro do Exerça Sua Fé, de maneira voluntária, basta apenas você acessar o site exerçasuafé.com.br. Lá você pode fazer a sua doação e automaticamente, todo mês, você receberá uma carta minha especial, que eu estou sempre mandando, e um kit com uma série de mensagens em MP3. E vai fazer toda a diferença e vai continuar edificando a sua vida. Dessa maneira, você contribuirá para que outras vidas também sejam transformadas, assim como você está sendo transformado. Um abraço. Muito bem, você que me acompanha no programa Exerça Sua Fé, eu quero te convidar para acessar o meu conteúdo todos os dias através do meu blog heliopeixoto.com e também nas redes sociais, Facebook e YouTube. São devocionais por e-mail e vídeos curtos de 5 minutos para que você possa ser fortalecido diariamente com as verdades da Palavra de Deus e viver uma vida cristã vitoriosa.